E o tema é a decisão do STF, por maioria de votos, definiu que as plataformas que operam nas redes sociais devem ser responsabilizadas diretamente pelas postagens ilegais feitas por usuários. No Brasil, até então, as redes sociais eram reguladas pelo artigo 19 do Marco Civil da Internet, que estabelecia que as plataformas só poderiam ser responsabilizadas pelas postagens de seus usuários, caso, após ordem judicial, não tomassem providências para remover conteúdos ilegais. Para repercutir essa decisão e tirar dúvida que coloca agora a população nessa dúvida toda aí, nós convidamos o professor de Direito da Univille, Leandro Gornick, para falar sobre o tema e explicar todas essas questões para a gente. Professor, muito obrigado, bom dia pela presença aqui. Bom dia, César, bom dia, Marcos, bom dia a todos que nos ouvem. Como avalia essa decisão do ponto de vista legal, professor? Bem, vamos lá. O próprio STF, nessas decisões tomadas em sede de recurso extraordinário, fez um apelo ao parlamento. Por favor, legisle. Por favor, regule a matéria. Infelizmente, há uma omissão que já dura mais de uma década. O nosso parlamento prefere deixar a internet, as big techs, esse terreno pantanoso chamado rede social, deixar sem regulação. Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo. Mas o que eu diria do ponto de vista jurídico é que, em face dessa omissão parcial do parlamento, o STF teve que ocupar esse espaço. E isso me obriga a voltar algumas décadas no tempo. Os mais antigos certamente vão se lembrar que muitas pessoas reclamavam da carência de uma decisão que viesse da cúpula do judiciário e vinculasse as instâncias inferiores, para que assim nós tivéssemos, entre aspas, uma maior eficiência do poder judiciário. Eficiência é um pilar caro das reformas administrativas que nós tivemos no Brasil nos anos 90 e também da reforma do judiciário, a emenda 45 de 2004. Então as pessoas queriam que o STF, de certa forma, colocasse uma pá de cal em determinadas discussões de amplo espectro. E isso foi feito. Se atendeu o reclame popular. O parlamento, então, fez a emenda 45 e deu, digamos, esses superpoderes ao STF nos limites da Constituição. E dessa maneira, me parece que o parlamento, ele peca ao não regulamentar uma matéria tão sensível como é essa do Marco Civil da Internet. Vocês da Jovem Pan, todos os outros veículos de comunicação social possuem responsabilidade civil, caso fique demonstrado o dolo, a intenção de prejudicar o direito alheio ou uma culpa, digamos assim, mais grave, uma omissão deliberada, um descaso. Por que as redes sociais não devem ter esse mesmo regramento, não devem se submeter à responsabilidade civil? Cada um de nós, dentro ou fora desse estúdio, tem responsabilidade civil pelos ilícitos que pratique, seja no mundo concreto, no mundo real, seja no mundo virtual. Elas não podem ficar de fora. Então a decisão, ela é boa nesse sentido, embora eu pessoalmente preferisse que isso fosse regulamentado por lei através do parlamento. Mas já que o parlamento é omisso, o STF, repito, ocupa esse espaço. Essa decisão, ela é bem-vinda, embora seja complexa e gere muitas dúvidas. Na prática, professor, para o ouvinte que nos acompanha agora, queria que o senhor explicasse, né, como é que isso seria na prática, para quem faz um comentário, para quem faz uma postagem, o que pode mudar? Bem, primeiro, para as Big Techs, ou então, nos termos da lei, os provedores de aplicação de internet, eles têm agora um mecanismo mais ágil de tirar determinados conteúdos vinculados a crimes ou atos ilícitos, situações graves. A decisão do STF não vai colocar uma censura em cada um de nós, no sentido de proibir que a gente manifeste a nossa opinião. Isso não existe. A decisão, ela, de forma alguma, vai na linha da censura. Só que existem responsabilidades. Então, hoje, os provedores de internet, as big techs, as redes sociais de um modo geral, elas podem, através de uma notificação extrajudicial, verificar aquilo que é pernicioso, aquilo que é criminoso ou ilícito
e fazer essa retirada. E a decisão do Supremo diz o seguinte: aquela pessoa que se sentir prejudicada com a retirada do conteúdo, ela pode provocar o Poder Judiciário, ganhar o direito de restabelecer a publicação, sem que isso gere uma responsabilidade civil para o provedor de internet, ou seja, para a rede social. Então a decisão, ela procura dar um espaço para aquela pessoa que se sinta eventualmente censurada de procurar o judiciário. Só que essa decisão, ela está preocupada com questões muito sensíveis. Por exemplo, atos antidemocráticos, terrorismo, pedofilia, racismo, homotransfobia, só para citar alguns exemplos daquilo que gerou maior preocupação dos ministros que constituíram essa tese no âmbito desse recurso extraordinário. É para essas situações específicas que se buscou um mecanismo mais eficiente para retirar isso do ar, porque os danos à sociedade de um modo geral são incalculáveis. Muitas vezes depender da provocação de uma ação judicial, de uma decisão de alguma instância do judiciário, pode levar um tempo que seja muito danoso para os interesses democráticos, para os interesses difusos, enfim, para a população de um modo geral. Por isso, a gente não deve ver com muita preocupação o atingimento do nosso direito de ir lá na rede social, seja ela qual for, e manifestar nossa opinião sobre um assunto de política, de esporte, de cultura, música, etc. Não é disso que se trata. A decisão está preocupada em garantir que essas redes sociais não se tornem um mecanismo de destruição da própria democracia e dos direitos constitucionais fundamentais. Professor Leandro Gordic, como é que essas plataformas devem entender essa nova regra, né? Essa nova determinação que já está em prática, porque a maioria delas trabalha com legislação de outros países também. Como é que eles devem atuar para evitar punições, né? Caso não cumpram as determinações? Perfeito. O Brasil, a República Federativa do Brasil é um estado independente e de forma soberana. As leis vigentes no nosso país devem ser observadas por qualquer agente, seja nacional ou estrangeiro, pessoa física ou jurídica. Então, o que elas precisam fazer é aquilo que está à disposição delas. É o emprego de tecnologia para conseguir identificar com a maior rapidez possível aquelas situações relacionadas a crimes ou atos ilícitos. Veja, César, nós muitas vezes ficamos assustados quando nós pesquisamos determinado assunto e essas redes sociais começam a direcionar anúncios, pessoas, comunidades vinculadas àquilo que, em princípio, nós poderíamos ter apresentado algum tipo de interesse. Existe, portanto, a tecnologia, o algoritmo capaz de fazer essa filtragem com o menor tempo possível. A decisão do STF não é insensível a essa dificuldade de você, num verdadeiro oceano de informações, conseguir identificar todos os átomos de possíveis delitos, crimes ou ilícitos de outra natureza. E aí ela diz o seguinte: de acordo com aquilo que seja o nível mais elevado de segurança, e esse é um aspecto muito, digamos assim, não preciso da decisão do STF, mas dentro daquilo que seria o nível mais elevado de segurança, essa empresa, esse provedor de internet, ele precisa buscar mecanismos para retirar isso. Então, se ficar demonstrado que essa empresa investiu em segurança, que essa empresa está buscando, com o menor tempo possível, retirar de circulação essas postagens que, por exemplo, sejam antidemocráticas, racistas, xenofóbicas, homofóbicas, vinculadas à pedofilia, por exemplo, se isso ficar demonstrado, a responsabilidade civil da empresa é excluída. O que não pode haver é uma omissão deliberada. Eu sou uma empresa que nasceu nos Estados Unidos, no Vale do Silício, e eu não devo satisfações à periferia, né, do sistema mundo estadunidense, então eu não devo satisfações ao Brasil. Isso é um grande equívoco. Então, se nós quisermos realmente sermos patrióticos, como muitas pessoas que criticam o Supremo Tribunal Federal se consideram, a gente precisa então defender os interesses nacionais, defender a nossa democracia, defender a nossa legislação, defender as instituições que estão atuando com todas as dificuldades, com todas as controvérsias, na defesa, pelo menos, desse nível de democracia que nós já conseguimos atingir.
O que não pode acontecer é nós acharmos que essas empresas, esses empresários estrangeiros podem vir aqui no Brasil e não se submeter a regramento algum. São países distintos. Eles têm a soberania deles lá ou em qualquer outro lugar, nós temos a nossa. Se eles demonstrarem preocupação, comprometimento, investimento em tecnologia para impedir a difusão, principalmente, né, de conteúdos ilícitos graves, eles não serão responsabilizados civilmente. Isso continua sendo observado. A decisão é expressa, Marcos. Não haverá responsabilidade civil objetiva. Tem que ficar demonstrado o dolo da empresa ou uma culpa grave. Professor, o ouvinte até pergunta o seguinte: não pode gerar aí uma censura prévia sem precedentes neste momento com toda essa discussão? Não se trata de censura, não se trata de fazer uma postagem e esperar que o censor dê o ok, como nós tivemos no Brasil durante mais de 2 décadas no século passado. Não se trata disso. Se trata da responsabilidade civil. Você tem a liberdade de expressão, mas paralelamente a isso você deve responder pelos danos causados com a forma que você faz o uso da palavra. Então, se você vai lá e comete um delito por meio de uma postagem numa rede social, isso deve gerar uma responsabilidade para esse terceiro, que é o usuário da rede, e se ficar demonstrado, repito, o dolo, a omissão escancarada ou a culpa grave do provedor de internet, dessa rede social, aí ela também será responsabilizada. Mas no momento que ela for notificada extrajudicialmente ou até mesmo judicialmente e ela fizer a retirada desse conteúdo, não tem responsabilidade para ela. A responsabilidade fica exclusiva para o autor da postagem, o terceiro que seja eventualmente usuário dela. Professor, tem uma pergunta do ouvinte aqui. Xingamento a ministros, por exemplo, pode ser considerado um ato antidemocrático? Em princípio, nós temos aí um delito contra a honra de um ser humano. Ponto. Como se fosse contra a honra de qualquer um de nós. E aí gera responsabilidade civil também. Perfeito. Esse tema é bom, nós vamos receber, né, César, o professor em outros momentos, até pra gente discutir vários pontos ainda que merecem, né, esclarecimentos. Professor, muito obrigado pelo seu bate-papo, né, conversando com o ouvinte, já trazendo, né, dando luz a esse tema, né, importante, que gera dúvidas certamente na população nesse momento, mas que é essencial, como o senhor já explicou, para a gente discutir. Muito obrigado, boa semana para o senhor. Obrigado a vocês, boa semana a todos.